Fala, Joe! Hoje a nossa aulinha é sobre o circuncentro, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal do Creus. Bom, o que é o circuncentro, Creus? Brother, o circuncentro é fácil. Em um triângulo, a gente vai ter as nossas mediatrizes, ok? Então, o que é uma mediatriz? É uma reta perpendicular ao lado, que ele passa bem no meio do lado, beleza? Então, quando essas retas se encontram, esse ponto de intersecção, ele é chamado de circuncentro. E ele tem algumas propriedades, a gente vai ver, tá? Se você der uma olhadinha aqui para esse exemplinho aqui de baixo, olha só. Então veja bem. Primeira coisa, né? Então a gente tem que entender que essas retas aqui são as mediatrizes referente a cada lado. Então, por exemplo, eu tenho meu lado AB, vou ter essa minha mediatriz que está passando aqui. Vou ter o meu lado AC, eu tenho essa minha outra mediatriz, e o lado BC, eu também vou ter essa minha outra mediatriz. Nesse ponto de intersecção aqui, esse cara aqui, esse pontinho aqui, ele é conhecido, tá meio zoado aqui, esse cara aqui, ele vai ser o nosso circuncentro, que a gente vai chamar de C, tá? Eu sei que tem C aqui, mas é o C de circuncentro, tá? E o que mais que a gente tem para falar? Bom, a minha mediatriz aqui, se você olhar para o lado AC, ó, esse cara, ele está dividido em duas partes iguais, tá? Aqui embaixo, o lado BC também. Então, esse cara tem o mesmo tamanho que esse. E esse aqui tem o mesmo tamanho que esse aqui. E algo importante para a gente, que a gente não pode esquecer, né? É que a nossa mediatriz, ela tem o que? Ela é ortogonal ao lado, ela tem um ângulo de 90, tá? Ortogonal ou perpendicular, mesma coisa, tá? Então, aqui o ângulo de 90 e aqui também o ângulo de 90. E daí a gente tem esse ponto que ele é chamado de circuncentro. Ele tem uma propriedade, tá? Vou tentar escrever aqui, salvo aqui suas... Deixa eu ver que eu compasso. A propriedade é que a gente pode traçar uma circunferência passando pelos vértices, tá? Vou tentar colocar aqui. Tentarei. Tentativas em vão, ó. Claro que isso aqui no... Ui, claro que isso aqui no papel é bem mais fácil de fazer, né? Aqui no PC meio xaropão. Ó, então olha só, vou tentar traçar aqui, ó, essa circunferência passando pelos vértices. Eu acho que deu de captar, né? Tá razoável, tá? Então olha só, essa propriedade onde eu posso colocar o meu triângulo aqui dentro dessa circunferência, tá? Essa circunferência está circunscrevendo o meu triângulo. Isso só é possível porque o meu centro ele se encontra então no meu circuncentro. Beleza? Então, isso aí que é o outro ponto especial que a gente vai tratar. Aqui tem um exemplinho mais melhorzinho aqui, né? Então, vou conversar um pouquinho sobre, de novo aqui sobre ele. Então, veja bem, ó. Eu tenho o meu triângulo, né? Ó, o ABC, ABC, ó. A, B, C, né? Esse meu triângulo, ele vai ter, a gente vai encontrar os pontos médios, que no caso aqui é o H, o I e o J. Por esses pontos médios, eu tenho então as minhas mediatrizes. É importante não confundir mediatriz com mediana, tá? A mediana, ela vai do ponto médio até o vértice do lado oposto, né? Então, a mediana, ela é, na verdade, um segmento de reta. A minha mediatriz, ela é uma reta, então não tem começo, não tem fim, ela passa por aqui. O encontro dessas retas, então, vai dar aqui no meu circuncentro. E o circuncentro, ele é esse ponto que nos possibilita, então, traçar essa circunferência que passa pelos vértices, tá? O que mais tem para falar? Todos esses triângulos que eu apresentei são triângulos acutângulos, tá? Quando eu tiver um triângulo obtusângulo, o centro vai ficar fora do triângulo, tá? Esse ponto ele vai ficar fora. Depois eu vou fazer um exemplo lá para a gente ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber traçar é a mediatriz, tá? Então, a mediatriz é parecida com a mediana porque a gente tem que encontrar o ponto médio. Então, o mesmo processo, tá? Só que o ponto médio a gente só traçava esse aqui do meio, né? A mediana, então a gente vai
encontrar esses dois pontos. A gente sabe que por dois pontos passa uma única reta, então a gente vai traçar essa reta aqui, tá? Que vai ser a nossa mediatriz. Então eu coloquei alguns segmentos aqui para a gente fazer uma atividade, né? Então basicamente esse aqui é o roteiro, ó. A gente tem um segmento AB, a gente quer encontrar o ponto médio, por onde passa a mediana, né? Ela é ortogonal aqui. Então a gente vai lá no ponto A, compasso, abertura mais que a metade, traça o arco, a gente coloca o compasso, ponta seca no ponto B, abertura é a mesma abertura do ponto A, beleza? E daí a gente vai ter esses dois pontos e a gente traça a reta. Então bem tranquilo, tá? Então eu coloquei esses dois segmentos aqui, para a gente, vou até colocar esse segmento aqui mais para o lado. Então vamos puxar o nosso compasso, tá aqui o nosso compasso, então compasso, ó, ponta seca no vértice, ponta do compasso aqui é minúscula, né? Ó, ponta seca aqui no vértice e abertura mais que a metade do segmento, tá? Quanto maior, melhor. Claro que tem o tamanho da folha ali e tal. Então eu vou pegar essa abertura aqui, tá? Assim, a nossa mediana no olho vai passar mais ou menos por aqui. Então eu vou fazer um arco auxiliar aqui em cima, tá? E nós fazer um arco auxiliar aqui em cima e vou fazer um arco auxiliar aqui embaixo. Vou pegar o compasso, pulo para o outro vértice, tá? Aqui, ó, bem certinho. E vou, oi, pô, tava bem certinho, tirei. Ó, pulei aqui para outro vértice, tá? E vou traçar o meu outro arco auxiliar. Perceba que cruzou, é o nosso objetivo. E o outro arco auxiliar aqui. É isso que a gente vai ter que fazer no triângulo, né? No triângulo é um pouco mais difícil, que tem um monte de retas. Depois de traçar a nossa reta ligando esses dois pontos, tá? Então, bem certinho aqui. Tô sem óculos, né? Daquele jeito. By Creus, ó. Então, tracei aqui. Esse cara aqui é a nossa mediana. Lembrando que aqui, né? Existe o que? Existe um ângulo reto, né? Aqui, ó, reto, tal, pá. Então tá aqui, ó, tá? Existe um ângulo reto. Ah, Creuso, quando tá de lado? Cara, a mesma coisa, que não vai mudar, né? Tem gente que acha que quando o triângulo, ele, né, enfim, rotacionado, alguma coisa desse tipo, ele deixa de ser figura, vira outra coisa. Então não tem nada a ver, tá? Então eu vou pegar o compasso, ponta seca no vértice, de novo, ó, tô passando as orientações, tá aqui, ó, ponta seca no vértice. Vou pegar a abertura mais que a metade, vou abrir um pouquinho mais aqui, tá bom? E ó, a minha mediana vai passar mais ou menos aqui no olho, né? Então eu vou, para eu não fazer algo muito sim, um arco muito grande, né? Fazer o arco em cima, faço o arco embaixo, eita nós, faço o arco em cima, faço o arco embaixo. Vou pegar a minha ponta seca, pulei para o outro vértice, perfeito. Ó, vou fazer um arco aqui embaixo, aproveitar que já está aqui embaixo, né? Ó, já tem um ponto de cruzamento, o arco em cima. Lembrando que o que está de amarelo aqui são arcos auxiliares. E agora eu vou ligar, né? Vou até fazer de outra cor, fazer um vermelhão aqui agora, para dar de enxerga legal. Ó, pronto. Passar minha reta passa por aqui, pronto. Essa minha reta vermelha aqui é a minha mediana. Então, aqui a gente tem um ângulo reto, beleza? E essa reta aqui é a nossa mediana. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso aí no triângulo. Lembrando que, como um triângulo tem três lados, eu não preciso fazer os três. Se eu fizer dois, se eu encontrar duas medianas no capricho, eu já encontro o meu circuncentro, tá? Você pode fazer o terceiro para verificar. Então aqui eu coloquei dois triângulos. Lembra que eu falei que um acutângulo e outro obtusângulo, tá? Então a gente vai ver o que vai acontecer no obtusângulo. Vamos começar aqui com o acutângulo. Então eu vou encontrar o ponto médio dessa minha base, tá? Vou trazer o compasso para cá, dando reflexo aqui da cortina. Trazer o compasso para cá. É nóis aqui o compasso. Ó, vou colocar bem no ponto. Aqui eu peguei esse triângulo aqui, ele tem um ponto giraia, né, cara? Um ponto gigantão. Pode ser que atrapalhe um pouco, tá? A corzinha amarela, suave. Então, oi.
piscaca. Ó, tá ali. Compasso. Abertura um pouco mais que a metade. Vamos até abrir um pouquinho mais. Tá? Então, ó, a minha mediana vai passar mais ou menos aqui. Vou fazer aqui um arco auxiliar, abarro, e um arco auxiliar acima. Claro que esses arcos auxiliares a gente faz com uma lapiseira bem fininho, né, com um traço bem fininho, tal, para depois a gente conseguir apagar. Ó, vou fazer o próximo arco, já sei que encontrou aqui e já sei que encontrou aqui. Vou traçar a minha primeira mediana. Vou fazer de mediana de verde, tá? Aqui, traçar a minha reta. Isso aqui é feito com régua daí no papel, né? Ó, dá mais ou menos, né, gente? Também aqui não tem aquela precisão da NASA, né? Ó, tá aqui. Tenho a minha primeira mediana. Passando aqui, tal. Importante a gente colocar aqui. Então, esse aqui é o ponto médio. Importante a gente colocar que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Agora eu vou encontrar a minha mediana. Vou pegar o próximo lado, que é o BC. Tá? Vou trocar aqui para a cor amarela novamente. Passa para cá. Então, vamos de novo aqui nesse pontinho. Cara. Ó, brother, eu acho que tá legal, tá? Porque eu nem consigo ver direito que o negócio é azul. A ponta é azul. Tá? A abertura mais que a metade já está, mas eu até vou diminuir um pouco essa abertura. Aqui, ó. Então a minha mediana vai passar mais ou menos aqui. Então eu vou traçar um arco para cá. Oi, fiz caca. Traçar o arco para cá. Vou baixar o meu compasso. Mais ou menos aqui. Vou traçar o arco para cá. Ponta seca no outro vértice. Né? Daquele jeito, ó. Desculpa. Vou usar pra cá. E vou passar pra cá. Pronto, tá lá. Tá lá o bicho. Traçar a minha mediana. Tô fazendo de verde, né? Vai daqui. Passando por aqui. Mais ou menos aqui, ó. Pronto. Aqui é a minha segunda mediana. Perceba que para esse meu triângulo, eu achei que ele era um triângulo acutângulo, mas não, esse ângulo é maior que 90 ao ponto, ficou até fora. Tá? Ficou fora, brother. Ó, aqui eu tenho o meu ângulo de 90. Tá? E eu acabei encontrando o meu circuncentro. O meu circuncentro tá aqui, cara. Tá aqui fora, ó. Fora dele. Então, ó, ficou fora. Esse triângulo aqui, ele é, então, um triângulo obtuso. Tá? Então, o triângulo obtuso, ele fica fora mesmo. Então, vou... Oi, 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 oi. Colocar agora a ponta seca bem no ponto, tá? E aqui é o que, onde mora o perigo. Beleza? Tá bem no ponto. Vou pegar o meu compasso e vou colocar ele bem no vértice, passando pelo vértice, tá? Deixar um pouquinho ele aqui, ó. Então, agora é a hora da verdade, beleza, galerinha? Ó, eu vou até dar uma aumentadinha aqui. Pra gente ver se nosso ponto ficou certo, ó. Passou pelo vértice C, passou pelo vértice A, passou pelo vértice B. Não tá ali uma Brastemp, não é, também não é a NASA, tá? Mas então tá aí, ó. A nossa... vou até passar de outra cor aqui, fazer um vermelhão agora. Né? Ó, vou fazer de novo. Então tá aqui, ó. Então, a nossa circunferência com o nosso ponto C. Só ponto C não ficou legal, né? Vou colocar ponto CI. Tá? Ponto CI do circuncentro. Aqui. E tá pronto, né? Esse meu triângulo, eu vou escolher outro, tá? Eu já volto aí. Segura o tchan. Tá aí, já peguei um outro triângulo, agora sim, um acutângulo de verdade. Então esse aqui é um obtusângulo, nosso ponto ficou fora, né? O nosso centro da circunferência ficou fora. Peguei um outro triângulo aqui, visivelmente acutângulo, eu espero, né?
Então vamos determinar o nosso circuncentro. Beleza? Então vamos jogar o amarelinho, vamos lá. Vou começar pelo lado AC, tá? Então, ponta seca no vértice, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Determinar a nossa mediatriz, né? Precisamos determinar duas mediatrizes, tá? Então, ó, abertura mais que a metade, beleza? Quanto mais maior, melhor, né? Então eu vou fazer o meu arco auxiliar. Já estava ali, aqui, ó. Fazer o meu arco auxiliar. Passa mais ou menos aqui, então meu arco auxiliar aqui. Um vai estar aqui. Vamos dar uma volta aqui para baixo. É bom mais ou menos a gente saber onde é que passa aqui no olho. Para saber mais ou menos onde é que a gente fazer o arco, né? Ponta seca. Vou aqui no outro vértice. Tá. Vou jogar aqui no compasso por cima. Ó. Então, eu vou fazer esse cara aqui e esse cara aqui. Opa, será que vai dar? Vai dar. Olha só, como eu já estou nesse vértice, não sei se vocês já estão ligados, eu posso traçar agora o meu arco que passa por aqui, ó. Então, eu já vou fazer isso, tá? Então, eu já encontrei a minha mediatriz que passa aqui. Agora, eu já vou fazer o outro arco auxiliar. Ó, no meu lado BC, a minha mediatriz vai passar mais ou menos por aqui. Então, eu vou continuar esse arco aqui. Isso pra cá, né? Que já estava ali. Em cima e embaixo. Beleza? Então, mais ou menos aqui. Nem preciso fazer duas viagens, né? Vou pegar essa mesma abertura, pulo para o outro vértice. E, ó, acabei de encontrar aqui e... Baixar, vamos ver se vai se cruzar. Vai cruzar. E aqui. Pronto, já tenho os meus dois pontos para a gente traçar as nossas mediatrizes. Eu vou apagar um pouco aqui, eu vou deixar só o arco, só o meu arco auxiliar que a gente precisa aqui, ó. Não sei se fica evidente para vocês. Ó, o excesso aqui vou apagar. E vou apagar aqui também esse excesso aqui. Então, olha só. Pelo lado AC, a minha mediatriz passa aqui. Então, vou juntar aqui esses pontos. Estou fazendo de verde. Então, olha lá. Mais ou menos, né? Ó, não é... Tá aqui. Então, aqui eu tenho a minha mediatriz. Então, sempre bom colocar o ângulo de 90 ali para afirmar que é, né? Então, aqui é minha mediatriz. E por aqui eu também tenho minha outra mediatriz. Olha lá. Passa lá e passa aqui. Pronto, já tenho minhas duas. Ah, Creus, precisa a terceira? Brother, não precisa. Vai ver que vai dar rock, tá? Então, agora o que que a gente vai fazer? Compasso, a gente vai colocar exatamente nesse ponto ali. Deixa eu tentar aqui, colocar bem em cima do ponto aqui. Ó, perfeito, coloquei um pontinho preto ali, não sei se vai dar de ver. Tá? E então, agora eu vou pegar a nossa ponta seca, vou colocar ali. Nem consigo ver direito, tá? Ó, cara, tem uma diferençazinha assim, num milímetro ali, alguma coisa desse tipo, que a gente não consegue ter precisão como se nós tivéssemos com realmente com compasso, tá? Então, ó, hora da verdade, vamos ver se vai traçar a nossa circunferência, fazer de vermelho, tá? Vamos lá. Ó, passo pelo vértice, oh, esse aqui ficou perfect. Perfect! Aí, ó, pô, esse aqui é digno de um circuncentro top, tá? Então, tá aqui o nosso circuncentro, tá? A gente utiliza a letra C de circuncentro, né? Como já tem um vértice C, não é legal usar o C de novo. Então, eu vou colocar O, tá? Centro O. Beleza? Então, tá aí, gente, atividadezinha sobre circuncentro, o que é que a gente precisa saber. Existe mais um ponto notável ainda que é o ortocentro, vou falar na próxima aula. Depois vou fazer um compiladão deles e, e algumas observações desses pontos em alguns tipos de triângulo. Por exemplo, o que aconteceu hoje, né?
a gente viu que o nosso circuncentro, dependendo do triângulo, nesse caso aqui, se for um triângulo acutângulo, né? Então esse ângulo é maior que 90. Inclusive podemos aqui pegar o transferidor, trazer para cá e calcular esse ângulo aqui, que eu nem sei quanto é que calcular, não, medir, né? Para H8, ó, o zero ali, mais ou menos, ó, daqui até aqui, temos um ângulo de, ó, 90, quase 94 graus, 93,5 graus. Então, realmente, ele é um obtusângulo, né? Porque ele tem um ângulo maior que 90. Tranquilo? E daí, aguardem as próximas aulas. Valeu, rapaziada? Eu acho que vale um likezinho, trampo, né? Pro Creus fazer isso aí, domingão. E se vemos na aula de ortocentro. Valeu, falou, abração do Creus.